Boa noite, caros aventureiros. Meu nome é DMD, o Bardo, e esta noite vou contar para vocês uma história que fará seus pelos se arrepiarem e suas almas estremecerem. Uma história de traição, magia e vingança. Aproximem-se, encham suas canecas, pois o que vou narrar aconteceu nas terras de Arton, no reino de Derreon, onde a magia um dia foi celebrada, até se tornar uma maldição. Tudo começou numa manhã cinzenta em Valcária, a cidade das Torres Prateadas. O Grande Conselho havia acabado de decretar o impensável, a purificação arcana. Todos os magos, feiticeiros e conjuradores deveriam se apresentar para registro e contenção. Bela forma de dizer, coloquem seus pescoços na guilhotina, não acham? Os nobres temiam o poder que não podiam controlar. E quando o medo governa os corações dos homens, a justiça morre primeiro. Mas nem todo mago aceitaria seu destino sem lutar. Na biblioteca proibida de Nitamurá, escondida nas catacumbas, sob a Academia dos Sete Sóis, 4 almas improváveis se encontraram. Não por acaso, é claro. O destino adora brincar de marionetes com nós, mortais. O primeiro era Magnus Tempestade Negra, um arquimago de mais de 200 anos. Sua barba prateada tocava o chão, e seus olhos guardavam o peso de séculos de estudo. Magnus havia visto impérios nascerem e morrerem, mas jamais imaginara viver para presenciar a própria arte sendo caçada como praga. Ao seu lado estava Vex, uma tiefling de pele carmesim e chifres retorcidos, maga de batalha, especialista em fogo e destruição. Vex sempre fora tratada com desprezo por causa de sua herança infernal, e agora, ironicamente, estava sendo perseguida pelo que sempre tentou provar que não era, uma ameaça. O terceiro era um halfling chamado Pip Dedos Rápidos, não exatamente um mago tradicional, mas um ladino com talento para a magia ilusória. Pip nunca quis problemas, apenas uma vida confortável roubando dos ricos para dar para si mesmo. Mas quando os caçadores de magos invadiram sua taverna favorita e queimaram 3 de seus amigos vivos por prática de bruxaria, Pip decidiu que era hora de os ladrões se tornarem justiceiros. E por último, mas não menos importante, estava a irmã Calista, uma clérigas de Lena, a deusa da vida e cura. Sim, uma clériga entre magos rebeldes. Isso pode parecer estranho, mas Calista via a perseguição aos conjuradores como uma blasfêmia contra o equilíbrio do mundo. A magia era dádiva dos próprios deuses. Destruí-la era cuspir no rosto do divino. Vocês sabem por que nos reunimos aqui, disse Magnus, sua voz ecoando entre as estantes empoeiradas. O conselho não vai parar. Eles querem nossa extinção. Não apenas extinção, corrigiu Vex, apertando os punhos até as chamas dançarem entre seus dedos. Querem nos fazer de exemplo. Querem que o povo aplauda enquanto nos enforcam. Então o que fazemos? Perguntou Pip nervoso. Fugimos? Nos escondemos? Eu sou ótimo em desaparecer, saibam. Não, disse Calista com firmeza. Lutamos, mas não pela vingança. Lutamos pela verdade, pelo direito de existir. Magnus ergueu a mão, e um pergaminho antigo flutuou até ele, brilhando com runas douradas. Há algo que preciso mostrar a vocês. Algo que pode mudar tudo. O pergaminho se desenrolou no ar. Nele estava escrito em idioma arcano. Quando a chama da injustiça queimar os inocentes, 5 tocarão o cristal do equilíbrio, e a balança do mundo será restaurada ou destruída. 5? Disse Vex, olhando ao redor. Somos apenas 4. Magnus assentiu gravemente. O 5º está vindo, e quando chegar, nossa jornada começará de verdade. Naquele exato momento, as portas da biblioteca explodiram em pedaços. Fumaça e chamas invadiram o ambiente. Do outro lado, figuras encapuzadas em armaduras negras marchavam em formação. Os caçadores de magos. Magnus Tempestade Negra! Gritou o líder, sua voz abafada pelo elmo. Em nome do Grande Conselho de Derreon, você e seus cúmplices estão presos por conspiração contra a coroa e prática de magia proibida. Pip olhou para os outros. Alguém tem um plano B? Magnus sorriu.
E pela primeira vez em décadas, havia fogo em seus olhos. Plano B, meu caro Halfling. O plano sempre foi este. Ele ergueu seu cajado, e a biblioteca inteira começou a tremer. Livros voaram das prateleiras. O chão rachou, e de dentro das sombras, uma voz feminina ecoou, fria como gelo e afiada como aço. Sinto muito pela demora. O trânsito em Valcária está impossível quando se está fugindo de uma execução. Do portal de sombras surgiu uma elfa de cabelos brancos como neve e olhos violeta. Vestia mantos negros bordados com runas de necromancia. Em sua mão, um grimório pulsava com energia sombria. Meu nome é Siratiel, ela disse com um sorriso gélido. E vocês devem ser meus novos aliados. Que conveniente. Os caçadores avançaram. Magnus ergueu seu cajado. E assim, meus queridos ouvintes, começou a rebelião dos magos traídos. Mas me digam, será que nossos heróis sobreviverão ao primeiro combate? Ou esta história terminará antes mesmo de começar? Onde estávamos mesmo? Ah, sim! Nossos 5 heróis cercados por caçadores de magos, em uma biblioteca prestes a virar cinzas. Nada como começar uma aliança com uma boa briga, não é mesmo? Magnus não perdeu tempo. Com um movimento do cajado, uma onda de força arcana varreu os primeiros caçadores como folhas ao vento. Vex canalizou sua fúria infernal, lançando bolas de fogo que transformaram as armaduras negras em fornalhas ambulantes. Os gritos dos inimigos ecoaram pelas catacumbas. "Para a saída dos fundos!" gritou Magnus. "Rápido!" Pip já estava correndo antes mesmo da ordem ser dada. O Halfling conhecia cada passagem secreta de Valcária. Afinal, não se roubava durante 20 anos sem aprender os atalhos. Calista seguia logo atrás, murmurando orações a Lena, enquanto erguia escudos de luz dourada para proteger o grupo. Siratiel, a recém-chegada necromante, simplesmente ergueu a mão. Sombras se solidificaram ao redor dos caçadores restantes, prendendo-os como tentáculos espectrais. Ela olhou para Magnus com aquele sorriso gélido. "Então, este é o famoso Magnus Tempestade Negra." Esperava alguém mais alto. Magnus revirou os olhos. "E eu esperava uma necromante com melhor senso de oportunidade. Podemos discutir a altura depois de não estarmos mortos?" Eles correram pelos túneis subterrâneos, perseguidos pelo som de botas pesadas e ordens gritadas. Pip os guiou através de passagens estreitas, escadas em espiral e um esgoto particularmente fedorento que arrancou comentários sarcásticos de Vex. "Ótimo plano, Halfling. Fugir através do esgoto. Muito épico. Prefere voltar e negociar com os caras que querem arrancar sua cabeça?" retrucou Pip. "Crianças, comportem-se", disse Magnus calmamente, mesmo enquanto conjurava um escudo mágico para desviar uma flecha que quase acertou Calista. Finalmente, emergiram numa ravina fora dos muros da cidade, onde a luz da lua cheia banhava as pedras com um brilho prateado. Atrás deles, Valcária ardia em chamas. Fumaça subia das torres, e gritos ecoavam na noite. A cidade estava em caos. "Isso foi intenso", disse Pip, dobrando-se para recuperar o fôlego. "Foi apenas o começo", disse Siratiel, olhando para as chamas com expressão vazia. "O conselho vai usar isso como propaganda. Dirão que magos rebeldes atacaram a cidade, que somos monstros." "Tecnicamente", comentou Vex, "eu sou meio monstro. Tiefling, lembram?" "Não ajuda", murmurou Calista. Magnus plantou seu cajado no chão. "Precisamos nos mover. O cristal do equilíbrio está em Trebuk, nas montanhas de Tamurá. 3 dias de viagem se não formos interceptados." "Trebuk?" Pip arregalou os olhos. "A cidade fantasma? Aquela que foi destruída durante a Guerra dos Deuses?" "Exatamente", confirmou Magnus. "O cristal foi escondido lá há 1000 anos. É uma relíquia dos primordiais, criada antes mesmo dos deuses atuais. Disse que ele pode amplificar magia, além de qualquer limite conhecido. Ou destruir quem o tocar", acrescentou Siratiel. "Li sobre isso. Metade dos que tentaram usar o cristal foram desintegrados." "Detalhes animadores", resmungou Pip. A jornada começou sob o manto da noite.
Eles seguiram por trilhas esquecidas, evitando as estradas principais onde patrulhas do conselho certamente os procurariam. A tensão no grupo era palpável. Afinal, eram estranhos unidos apenas pela necessidade. No segundo dia, enquanto descansavam próximo a um rio, Calista tentou quebrar o gelo. Então, Siratiel, por que uma necromante se juntaria a nós? Seu tipo geralmente prefere trabalhar sozinho. Siratiel não ergueu os olhos de seu grimório. Meu tipo está sendo queimado em praças públicas. A necromancia sempre foi temida, mas ao menos era tolerada. Agora, querem apagar tudo que seja arcano, inclusive eu. Justo, disse Vex atiçando a fogueira. E você, velhote? Por que Magnus Tempestade Negra, o lendário arquimago que aconselhou reis, agora está fugindo como criminoso? Magnus olhou para as chamas, e pela primeira vez, sua expressão pareceu cansada. Porque fui covarde por tempo demais. Vi os sinais. Vi o medo crescendo nos olhos dos nobres. Vi leis injustas sendo aprovadas. E não fiz nada. Achei que a razão prevaleceria. Estava errado. Bem, disse Pip, mastigando um pedaço de pão duro. Eu só estou aqui porque queimaram meus amigos. E porque Magnus prometeu ouro. Eu não prometi ouro, corrigiu Magnus. Mas vai me dar, certo? Foco pessoas, interveio Calista. Temos uma missão. E se essa profecia estiver correta, somos os únicos que podem impedir uma guerra que destruirá Arton inteiro. Sem pressão, murmurou Pip. Na manhã do terceiro dia, chegaram às montanhas de Tamurá. As ruínas de Trebuch se erguiam como ossos brancos contra o céu cinzento. Torres desmoronadas, muralhas rachadas e um silêncio tão profundo que até o vento parecia ter medo de soprar. Alegre, comentou Vex. Eles adentraram as ruínas. Cada passo ecoava. Pip sentia os pelos da nuca arrepiados. Algo estava errado. Muito errado. Magnus, sussurrou Calista. Estamos sozinhos aqui? Antes que o arquimago pudesse responder, o chão tremeu. Pedras desmoronaram. E das sombras figuras começaram a surgir. Não eram caçadores. Eram piores. Mortos-vivos. Dezenas deles. Esqueletos em armaduras enferrujadas, espectros flutuando no ar, zumbis arrastando espadas quebradas, todos se movendo em direção ao grupo. Siratiel franziu a testa. Eu não os invoquei. Então quem invocou? Gritou Pip, sacando suas adagas. Do centro das ruínas uma voz grave ressoou. Uma voz que parecia vir do próprio abismo. Vim buscar o que é meu. Magnus Tempestade Negra. Vim buscar o cristal. Uma figura emergiu das sombras. Um homem alto, vestido em mantos negros rasgados com olhos que brilhavam em verde espectral. Suas mãos eram garras ósseas, e ao redor dele, a própria morte dançava. Magnus empalideceu. Não, não pode ser. Oh, mas é, disse a criatura, abrindo um sorriso sem lábios. Cassius, o grão necromante, seu velho amigo. Lembra de mim? Lembra do dia em que me traiu? E assim, meus queridos ouvintes, o passado de Magnus voltou para cobrar seu preço. Mas o que aconteceu entre eles? E como nossos heróis enfrentarão um exército de mortos comandado por um Lich? Ah, meus caros ouvintes, vocês achavam que a situação não poderia piorar? Como são inocentes! Deixem o velho DMD continuar essa história de traições, segredos e mortos que insistem em não ficar mortos. Cassius, o grão necromante, flutuava sobre as ruínas como uma tempestade de morte encarnada. Seu exército de mortos-vivos cercava nossos heróis em um círculo cada vez mais apertado. O ar cheirava a decomposição e magia pútrida. Magnus apertou seu cajado com força. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Cassius, você morreu. Eu vi. Há 50 anos. O Lich riu. Um som que fazia os ossos tremerem. Morrer? Oh, Magnus, eu transcendi a morte. Algo que você nunca teve coragem de fazer. Sempre tão preso às suas regras, aos seus códigos de ética. Patético. Alguém pode explicar o que está acontecendo? Exigiu Vex, suas mãos já acendendo em chamas vermelhas. Siratiel observava Cassius com fascinação mórbida. Como necromante,
Reconhecia o poder diante dela. Ele é um Lich, um mago que se transformou em morto-vivo voluntariamente para alcançar a imortalidade. Mas o ritual requer sacrifícios terríveis. Sacrifícios? Pip estava visivelmente pálido. Que tipo de sacrifícios? Almas, respondeu Calista com repulsa. Dezenas, centenas. Ele teria que matar inocentes para completar a transformação. Magnus fechou os olhos. Cassius era meu aprendiz, o mais talentoso que já tive. Mas ele se obcecou com a imortalidade, com poder além da morte. Quando descobri seus planos, quando soube que ele pretendia sacrificar uma aldeia inteira para completar o ritual, eu o detive. Deteve? Cuspiu Cassius. Você me traiu, me entregou ao conselho, me condenou. Você condenou a si mesmo, gritou Magnus, sua voz ecoando pelas ruínas. Ia assassinar 300 pessoas inocentes. Insignificantes, vociferou o Lich. O que são 300 vidas mortais comparadas à eternidade? Comparadas ao conhecimento infinito? Vex deu um passo à frente. Olha, essa história de mestre e aprendiz é tocante. Mas podemos resolver isso depois? Porque temos um pequeno problema de zumbis aqui. De fato, os mortos-vivos avançavam. Esqueletos erguiam espadas enferrujadas. Espectros flutuavam cada vez mais próximos, suas mãos espectrais estendidas. Ataquem! Ordenou Cassius. O caos explodiu. Vex lançou torrentes de fogo que incineraram a primeira onda de esqueletos. Calista invocou a luz sagrada de Lena, banindo espectros com orações cantadas. Pip dançava entre os mortos, suas adagas encontrando as articulações e pontos fracos com precisão cirúrgica. Siratiel fez algo inesperado. Ela ergueu as mãos e os mortos-vivos pararam. Não todos, mas alguns. Cerca de uma dúzia de esqueletos simplesmente congelaram, tremendo, como se duas vontades lutassem pelo controle. Interessante, murmurou Cassius. Uma necromante entre vocês, e não uma qualquer. Posso sentir seu poder, criança. Junte-se a mim. Juntos poderíamos governar a morte em si. Tentador, respondeu Siratiel, suor escorrendo por sua testa enquanto mantinha o controle sobre os esqueletos. Mas vou recusar. Tenho um problema sério com megalomania. Magnus aproveitou a distração. Plantou seu cajado no chão e começou a conjurar. Runas antigas brilharam no ar, formando um círculo arcano complexo. Todos, para dentro do círculo. Agora! O grupo obedeceu, correndo para a zona de proteção. Assim que o último deles entrou, Magnus liberou o feitiço. Uma cúpula de energia pura se ergueu, repelindo os mortos-vivos. Mas Magnus cambaleou. Sangue escorreu de seu nariz. Velhote! Pip o amparou. Você está bem? Estou apenas cansado, ofegou Magnus. Esse escudo não vai durar muito, minutos talvez. Cassius flutuou até a cúpula, observando-os com desdém. Sempre fugindo, Magnus. Sempre se escondendo atrás de suas barreiras. Mas não importa. Vim pelo cristal do equilíbrio e vou levá-lo. Com ele, poderei desfazer as próprias leis da morte. Ressuscitarei exércitos. Arton inteiro cairá diante de mim. Por quê? Perguntou Calista, sua voz trêmula mas firme. Por que tanto ódio? Tanta destruição? O Lich se virou para ela, e por um instante, algo muito humano atravessou seus olhos mortos. Porque fui traído. Porque fui julgado por ousar sonhar além dos limites impostos pelos fracos. Porque este mundo pune quem busca a verdade absoluta. Você não buscava a verdade, disse Magnus, erguendo-se com dificuldade. Buscava poder, e estava disposto a pisar em cadáveres para alcançá-lo. E qual a diferença? Cassius sorriu. O conselho pisou em nós, magos. Nos caçaram, nos queimaram, nos transformaram em inimigos. E vocês? Vocês também buscarão poder. O cristal lhes dará isso. E quando tiverem, quando sentirem aquela energia correndo em suas veias, vão entender. Vão entender que não há diferença entre nós. Ah, sim, disse Vex firmemente. Nós escolhemos lutar para proteger, não para dominar. Veremos, respondeu o Lich. Ele ergueu as mãos,
e o exército de mortos começou a martelar a cúpula. Rachaduras apareceram. Temos que sair daqui, disse Pip. Agora! Siratiel olhou ao redor, analisando as ruínas. Seus olhos se fixaram em uma estrutura no centro de Trebuk. Uma torre semi-destruída com símbolos antigos brilhando fracamente. Ali, ela apontou. É onde está o cristal. Posso sentir a energia. Está a 100 metros, calculou Vex. Cercada por mortos-vivos. Então vamos abrir caminho, disse Magnus, recuperando um pouco da força. Quando o escudo cair, corram. Não parem por nada. A cúpula começou a ceder. As rachaduras se multiplicavam. Prontos? Magnus olhou para cada um deles. Eles assentiram. O escudo estilhaçou e eles correram. Fogo, luz, sombras e aço. Nossos heróis se tornaram uma tempestade de destruição, abrindo caminho entre os mortos. Pip lançava bombas de fumaça ilusória, confundindo os inimigos. Calista curava ferimentos antes mesmo que fossem fatais. Vex e Siratiel trabalhavam em sinergia inesperada, uma queimando e outra controlando. Magnus liderava, seu cajado brilhando como uma estrela. Chegaram à torre. A porta estava selada com runas antigas. Siratiel, Vex, me ajudem! Magnus colocou as mãos sobre os símbolos. As duas fizeram o mesmo. Energia fluiu, e a porta se abriu com um estrondo. Eles entraram. Magnus selou a entrada atrás deles com o último fôlego de magia que possuía. Do lado de fora, Cassius gritou de fúria. Dentro, no centro da torre, flutuando sobre um pedestal de cristal negro, estava ele, o cristal do equilíbrio. Uma esfera perfeita, do tamanho de um punho, brilhando com todas as cores e nenhuma ao mesmo tempo. Poder puro, concentrado, esperando. Nós conseguimos, sussurrou Pip incrédulo. Mas então, Magnus olhou para o cristal, e sua expressão mudou. Medo. Puro e absoluto medo. Não, ele murmurou. Não pode ser. O quê? Perguntou Vex. Magnus apontou para as inscrições ao redor do pedestal. Elas brilhavam, revelando uma verdade escondida. O cristal não foi escondido para ser protegido, disse ele com voz trêmula. Foi aprisionado, porque ele não amplifica apenas magia. Então o que ele faz? Exigiu Siratiel. Magnus se virou para eles, e em seus olhos havia apenas desespero. Ele amplifica intenções, desejos, e se alguém com ódio no coração tocá-lo, a porta explodiu atrás deles. Cassius entrou flutuando, seu exército preenchendo a torre. Finalmente, disse o Lich, estendendo a mão garra em direção ao cristal. E nossos heróis perceberam, tarde demais, que haviam sido seguidos exatamente até onde o inimigo queria. Será que conseguirão impedir Cassius? Ou o mundo de Arton está condenado? E agora, meus caros ouvintes, chegamos ao momento mais sombrio de nossa história. Preparem seus corações, pois o que vem a seguir, nem mesmo eu, DMD, gosto de recordar. Cassius avançava em direção ao cristal, suas garras ósseas estendidas. Mortos-vivos enchiam a torre, bloqueando qualquer rota de fuga. Nossos heróis estavam encurralados. Afastem-se do cristal! Gritou Magnus, posicionando-se entre o Lich e o artefato. Mas ele cambaleou. Sua magia estava esgotada. Sangue escorria de suas orelhas. Patético, zombou Cassius. 50 anos e você continua o mesmo, fraco, limitado, humano. Vex conjurou chamas, mas elas morreram antes de alcançar o Lich. Calista tentou um banimento sagrado, mas a escuridão de Cassius era antiga demais, poderosa demais. Pip lançou suas adagas, que simplesmente atravessaram o corpo espectral sem causar dano. Apenas Siratiel permaneceu imóvel, observando, calculando. A outra forma, ela disse subitamente. Todos se viraram para ela. O quê? Magnus franziu o senho. Siratiel apontou para o cristal. Se ele amplifica intenções, então depende de quem o toca primeiro. Se um de nós chegar antes dele, é suicídio, interrompeu Magnus. Você ouviu o que eu disse? Com ódio no coração, o cristal pode destruir tudo. E qual de nós não tem ódio?
retrucou Siratiel, sua voz gélida. Vex odeia aqueles que a perseguiram por ser Tiflin. Pip odeia os que queimaram seus amigos. Calista odeia a injustiça. Você odeia sua própria impotência. E eu... Ela pausou, seus olhos violeta brilhando com emoção contida. Eu odeio o que este mundo fez comigo. Me transformou em monstro por estudar a morte. Me caçou por buscar conhecimento proibido. Siratiel, não... Começou Calista. Mas a necromante já estava se movendo. Com velocidade impossível, ela atravessou o espaço entre ela e o pedestal. Cassius rugiu, disparando em sua direção, mas Vex lançou uma parede de fogo, atrasando-o por preciosos segundos. Siratiel estendeu a mão. Seus dedos tocaram o cristal. E o mundo explodiu em luz. Energia pura inundou a torre. Siratiel gritou, seu corpo se arqueando enquanto poder inimaginável fluía através dela. O cristal brilhava, pulsava. Respondia às emoções mais profundas da necromante. Ódio, dor, solidão, rejeição. Mas também curiosidade, compaixão escondida. Um desejo profundo de ser aceita. O cristal amplificou tudo. Sombras explodiram de Siratiel, varrendo os mortos-vivos de Cassius. Mas não eram sombras destrutivas. Eram libertadoras. Os esqueletos desmoronaram, liberados da escravidão. Os espectros se dissiparam, finalmente em paz. Cassius rugiu, avançando contra ela. Não! Siratiel ergueu a mão. Energia negra envolveu o Lich, mas não para destruí-lo, para contê-lo. Você também foi traído, Cassius. Também foi julgado, mas escolheu o caminho errado. Escolheu se tornar aquilo que eles diziam que você era. E você? Cuspiu o Lich, lutando contra as correntes sombrias. Você é diferente? Lágrimas desciam pelo rosto de Siratiel. Eu escolho ser. Escolho não deixar o ódio me consumir. Mas o poder era demais. O cristal estava queimando-a por dentro. Rachaduras de luz apareciam em sua pele. Está me matando. Ela sussurrou. Magnus se aproximou, apoiando-se em seu cajado. Siratiel, libere o cristal. Agora. Não posso. Ele está preso a mim. Então vamos ajudá-la. Calista correu até ela, colocando as mãos sobre os ombros da necromante. Luz divina fluiu, tentando estabilizar a energia descontrolada. Vex se juntou, adicionando fogo controlado. Pip tocou seu braço, compartilhando. Bem, ele não tinha magia, mas tinha coragem. E Magnus, com as últimas forças que possuía, canalizou sua própria essência para dentro dela. Juntos, ele disse. Sempre juntos. Os 5 brilharam como uma única estrela. O cristal respondeu, sua energia se dividindo entre eles, compartilhada em vez de consumidora. E então, algo mudou. O cristal não amplificou apenas ódio, amplificou esperança, coragem, amizade recém-nascida. Cassius sentiu, e pela primeira vez em 50 anos, o Lich sentiu algo além de fúria. Sentiu arrependimento. Magnus, sua voz saiu fraca, quase humana. Eu fui um tolo. Sim, disse Magnus suavemente. Foi. Posso ainda... Mas antes que terminasse, o corpo do Lich começou a se desfazer. A magia que o mantinha imortal estava se desfazendo. O cristal estava desfazendo sua própria transformação. Obrigado, sussurrou Cassius, e havia paz em sua voz. Obrigado por me libertar. Ele se dissolveu em cinzas douradas que flutuaram para o céu noturno. Siratiel caiu nos braços de Magnus. O cristal voltou ao pedestal, agora dormente. Sobrevivemos, disse Pip, incrédulo. Mas Siratiel estava fria. Muito fria. Não. Calista verificou seu pulso. Ela usou tudo. Sua força vital, tudo. Salve-a, exigiu Vex. Não posso. Calista estava chorando. A magia do cristal consumiu demais. Magnus segurou a mão da necromante, e em seus olhos havia lágrimas que não derramava há décadas. E então, do alto da torre, uma luz diferente brilhou. A aurora estava nascendo, mas a batalha final ainda estava por vir. Será que Siratiel sobreviverá? E o que o amanhecer trará? Siratiel estava morrendo.
Não havia dúvida. Sua pele estava pálida como neve, seus lábios azulados. O cristal havia consumido sua força vital, e nem mesmo a magia de Calista conseguia reverter o dano. "Tem que haver algo!" gritou Vex, suas mãos tremendo. "Ela salvou todos nós!" Magnus ajoelhou-se ao lado da necromante, segurando sua mão fria. "Siratiel, por que fez isso? Você mal nos conhecia." Ela abriu os olhos com dificuldade, um sorriso fraco nos lábios. "Porque, pela primeira vez, alguém me viu como pessoa, não como monstro." "Você nunca foi um monstro", disse Calista, lágrimas escorrendo. "Nunca." Pip olhou para o cristal no pedestal. Suas engrenagens mentais trabalhavam rapidamente. "Espera, Magnus. Você disse que o cristal amplifica intenções, certo?" "Sim, mas... Então o que aconteceria se todos nós juntos pedíssemos algo ao cristal? Com intenção pura?" Magnus arregalou os olhos. "É possível, mas seria arriscado. O cristal é imprevisível. Mais arriscado que deixá-la morrer?" retrucou Vex. Eles se entreolharam. A decisão foi silenciosa, mas unânime. Magnus posicionou-se ao lado do pedestal. Os outros formaram um círculo ao redor de Siratiel, cada um tocando o cristal com uma mão. "Juntos", disse Magnus, "pensem apenas nela, na vida, na esperança." Eles fecharam os olhos, e o cristal respondeu. Luz dourada envolveu Siratiel. Não era a luz destrutiva de antes, era quente, reconfortante, como um abraço do próprio sol. A cor voltou ao seu rosto. Sua respiração se estabilizou. Os ferimentos se fecharam. Ela abriu os olhos e desta vez estavam brilhantes, vivos. Eu estou viva?" sussurrou. "Está", confirmou Magnus com um sorriso cansado. "E vai continuar assim." Mas antes que pudessem comemorar, o chão tremeu. Não pela magia do cristal, por algo externo. Marcha de botas, centenas delas. Pip correu até a janela destruída da torre. Seu rosto empalideceu. "Pessoal, temos problemas. Grandes problemas." Do lado de fora, cercando as ruínas de Trebuch, estava um exército. 1000 soldados, talvez mais. Caçadores de magos, cavalaria de Derreon, até clérigos guerreiros. E à frente de todos, montado em um corcel negro, estava um homem de armadura dourada e capa vermelha. Lorde Comandante Varian, líder da purificação arcana. Sua voz ecoou através de magia amplificada. "Magnus, Tempestade Negra, vocês estão cercados. Entreguem o cristal do equilíbrio e se rendam. Esta é sua única chance de misericórdia." "Misericórdia?" cuspiu Vex. "Eles queimaram pessoas. Chamam isso de misericórdia?" Magnus olhou para o cristal, depois para seus companheiros. "Podemos usar o cristal, lutar. Com seu poder, poderíamos derrotar esse exército inteiro. E nos tornaríamos exatamente o que eles dizem que somos", disse Calista baixinho. "Magos perigosos. Monstros." "Então, o que fazemos?" perguntou Pip. "Nos rendemos?" Siratiel se levantou ainda fraca, mas firme. "Não. Mostramos a eles a verdade." Ela caminhou até o cristal e o ergueu com cuidado. Ele brilhou em suas mãos, respondendo ao seu toque. "Vou descer até eles", ela disse. "Vou mostrar o que realmente somos." "Isso é loucura", protestou Vex. "É coragem", corrigiu Magnus. Ele se virou para os outros. "Ela está certa. Se usarmos o cristal para atacar, provamos que eles tinham razão em nos temer. Mas se mostrarmos contenção, sabedoria, compaixão, talvez, apenas talvez, possamos mudar corações." "E se não funcionar?" perguntou Pip. Magnus sorriu tristemente. "Então, ao menos morreremos sabendo que tentamos fazer o certo." Eles desceram da torre juntos. 5 magos, feridos e exaustos, caminhando em direção a um exército. Do lado de fora, os soldados ergueram suas armas. Arqueiros apontaram flechas. Magos de batalha leais ao conselho prepararam feitiços. Mas os 5 continuaram andando. Siratiel ergueu o cristal acima da cabeça. Ele brilhou, sua luz se expandindo. Não como arma, como farol. "Povo de Derreon!" Sua voz ecoou, amplificada pelo cristal. "Vocês nos chamam de monstros, de ameaças, mas olhem para nós.
Somos curandeiros, protetores, mestres de uma arte tão antiga quanto os deuses. Vex deu um passo à frente. Eu sou Vex, nasci diferente sim, mas usei minha magia para defender vilas, para afastar predadores, para aquecer lares no inverno. Pip seguiu. Sou Pip, um ladrão, admito, mas usei ilusões para fazer crianças rirem, para dar esperança aos desesperados. Calista ergueu seu símbolo sagrado. Sou Calista, serva de Lena, e digo que perseguir magos é blasfêmia. É cuspir no presente dos deuses. Magnus, por último, plantou seu cajado no chão. E eu sou Magnus Tempestade Negra. Por 200 anos aconselhei reis, salvei reinos, curei pragas, acabei com guerras. E agora sou caçado como animal. Silêncio. O exército não se movia. Lord Varian desmontou. Caminhou até eles, a mão na espada. Belas palavras, disse ele. Mas palavras não mudam o fato de que magos são perigosos, imprevisíveis. Assim como espadas, retrucou Magnus. Assim como fé. Assim como poder de qualquer tipo. O perigo não está na ferramenta, Varian. Está no coração de quem a empunha. Varian parou a poucos metros. Seus olhos se fixaram no cristal. Esse artefato poderia destruir cidades inteiras. Poderia, concordou Siratiel. Mas não vamos, porque escolhemos ser melhores. E então, diante de 1000 testemunhas, ela colocou o cristal no chão, entre eles e o exército. Aí está, ela disse, o poder que procuram. Tomem-no, destruam-no, façam o que quiserem. Mas saibam que, ao nos caçar, vocês não estão se protegendo. Estão matando a própria magia de Arton. O vento soprou pelas ruínas. Ninguém se movia. Então, de dentro do exército, uma voz se ergueu. Um soldado jovem, removendo seu elmo. Minha filha foi salva por uma curandeira maga, ele disse, quando a febre de inverno chegou. Ela não merece morrer. Outro soldado baixou sua arma. Depois outro. E outro. Lord Varian olhou ao redor, vendo sua autoridade se desfazer. Ele cerrou os punhos, mas não atacou. Isto não acabou, disse ele, antes de montar seu cavalo e partir. Mas metade do exército não o seguiu. E quando o sol nasceu completamente sobre Trebuch, não havia mais cercadores. Apenas pessoas. Algumas se ajoelharam diante dos 5 magos. Outras simplesmente assistiram com respeito. Magnus ergueu o cristal. Este artefato será guardado, não por um rei, não por um conselho, mas por aqueles que entendem que poder sem sabedoria é destruição. Ele olhou para seus companheiros. A rebelião começou, não com fogo, mas com esperança. E assim, meus queridos ouvintes, termina a história dos magos traídos. Siratiel encontrou família, Vex encontrou aceitação, Pip encontrou propósito, Calista encontrou justiça, e Magnus encontrou redenção. Eles não salvaram o mundo naquele dia, mas plantaram uma semente. E sementes, sementes podem se tornar florestas inteiras. Que a magia guie vossos passos, que a coragem aqueça vossos corações, que nunca esqueçam esta lição. O verdadeiro poder está na união. E com isso, eu, DMD, o bardo, me despeço. Minha garganta está seca e minha caneca está vazia. Mas meu coração está cheio de histórias ainda por contar. Se esta história aqueceu seu espírito, deixe seu like e junte-se à nossa guilda se inscrevendo em nosso canal, para que possamos continuar a trazer novas histórias. Até a próxima aventura, meus caros.